Sabe quando a gente vê um filme e as personagens do filme também estão vendo um filme ou um jornal? Não dá uma sensação meio estranha e surreal, até um pouco cômica? Porque quando a gente assiste um filme ou um jornal, a gente leva muito a sério. E quando a gente vê isso dentro de uma ficção, a gente percebe que aquele filme ou jornal que a gente assiste também é um tipo de ficção ou construção. E realmente o jornal e algumas outras mídias parece que falam de um outro mundo inventado, que é só uma parte da nossa experiência humana, mas não é tudo. Você não sente falta de ouvir falar mais sobre a conexão desses assuntos todos com a nossa emoção, da ciência com a nossa angústia, da relação da política com espiritualidade, por exemplo? Claro que tem a arte, a poesia, a literatura, documentários, mas eles são meio colocados num lugar de exceção, quase que confirmando a regra, tipo, aqui dentro desse quadradinho você pode brincar, imaginar e sentir, mas da porta pra fora é tudo sério, são outros assuntos. E se a gente falar de nossos sentimentos fosse uma política pública? Se ao invés de ter um espaço separado, sagrado e isolado para isso, nossa dor saísse no jornal, qual que é a relação entre ciência e amor? E se as nossas sensações fossem a pauta do dia? Para fazer isso, o próprio modelo tem que ser diferente. Não pode ser essas imagens que transformam a vida num espetáculo que ela não é de verdade. E texto também não é fácil para todo mundo, exige um repertório. Acho que a mídia mais democrática para isso seria a voz, que já tem palavra e emoção junto. E quase todo mundo consegue emitir e também é muito fácil de transmitir. Claro que as pessoas que produzem essa comunicação também têm que ser outras. Ao invés dos jornalistas numa redação central, mais gente diferente de vários lugares contando de suas experiências. Não encaixotando tudo e cortando para caber num padrão jornalístico, mas ouvindo como as histórias precisam e querem ser contadas. Mostrando as cores, cheiros, sabores locais que só tem lá. Ou até indo mais longe, na fronteira mais rica e inexplorada do mundo, a alma humana. É isso que eu tenho sonhado e produzido nos últimos anos, num podcast chamado Histórias Vizinhas. Nesse vídeo, eu vou ensinar um pouco sobre como eu tenho feito isso. Audiodocumentário é um nome mais sem graça e burocrático do que eu vou falar aqui. Eu prefiro chamar de orquestração social de histórias pessoais para ouvidos intimistas. É uma orquestra porque é um conjunto de vozes, mas não só de gente, pode ser de bicho, máquina e da natureza. E organizados em harmonia, como uma orquestra, dizendo algo maior do que cada voz sozinha. É social porque é coletiva, porque vivemos em sociedade, nesse habitat humano, feito tanto de coisas materiais quanto simbólicas. E são histórias pessoais porque, se você pensar bem, não existe nada que aconteça que não seja dentro da gente. Uma coisa só é um fato porque alguém teve aquela experiência. Portanto, o lugar onde a gente vai buscar os fatos aqui não é nas grandes cidades, nos órgãos políticos, nem no espaço sideral, e sim no íntimo de cada pessoa. Mas o ouvido intimista do nome não tem nada a ver com a história em si. Por isso que está entre parênteses, porque tem mais a ver
com quem ouve. Por muitos séculos existiu essa grande mídia que fala de cima para baixo, uma só emissora para vários receptores, falando para a massa. Nos últimos anos, ficou mais fácil uma pessoa falar para o coletivo, com todos os recursos expressivos possíveis. Até mesmo levar uma orquestra inteira para um fone de ouvido. ¿Por qué no hablas para nosotros? Como é que as pessoas ficam no sol? Foi um negócio que aconteceu. O podcast tem um potencial gigantesco para ser usado para um bem social, por vários fatores. Primeiro, que é áudio, fala. Então é por isso mais acessível que o texto ou vídeo, que às vezes exigem certos repertórios e leituras para entender, e também muito mais custo para produzir. Também me parece mais democrático, porque coloca todo mundo no mesmo nível de linguagem mais fundamental que temos, a fala. Então dissolve um pouco as hierarquias, diferenças sociais, posições de autoridade, colocando todo mundo mais pertinho. Além disso, a voz também resolve um problema das fake news. Ouvindo diretamente a forma como as pessoas falam, podemos entender melhor a mensagem, ao invés de ver interpretada por um jornalista. Por fim, é tecnicamente bastante acessível. Basta ver o tanto que as redes sociais têm cada vez mais papel, como nas eleições, por exemplo. Essa mesma energia poderia ser usada para transmitir mensagens e emoções mais importantes que as fake news. Além de poder ser ouvido por qualquer um com acesso à internet, os podcasts também ficam disponíveis e acessíveis para o futuro, como um acervo coletivo de memórias. Os sons mais representam a minha quarentena, cara, uma delas com certeza é: já fez a lição? As coisas vão ficando um pouco mecanizadas, assim, meio robóticas. Esqueci a máscara. Eu cheguei aqui assim, na mesma semana em que começaram as medidas de isolamento. Tá foda, porque tô aqui num quarto, pagando em euro. O galo cantando, o Joaquim fazendo os barulhinhos dele. Mas de onde nasce o áudio documentário? É só ver quem são seus pais, o rádio e o documentário. Infelizmente, o rádio no Brasil não foi um bom pai. É muito autoritário, entra falando alto de noite há quase 100 anos, com uma musiquinha meio antiquada. É sempre muito sério, fala depressa, e só dá ouvido para celebridades, não para as pessoas comuns. Mas já o documentário foi uma mãe super generosa. Quando os equipamentos foram barateando nas últimas décadas, mais gente diferente pôde documentar mundos diferentes, os seus próprios e de outras pessoas. Aqui no Brasil, podemos citar Eduardo Coutinho, Leon Hirschman, Cal Guimarães e João Moreira Salles, por exemplo. Pelo mundo afora, Peter Mettler, Johan van der Koeken, Jonas Mekas, Chris Marker e até Godard já fez vários documentários experimentais. O que essas pessoas fizeram foi mostrar que existem diversas formas diferentes de se ver a mesma coisa. E todas elas são construções, não existe uma verdade única e absoluta. Quando alguém com uma câmera ou um gravador entra no meio, também começa a fazer parte da história. Então isso tem que ser encarado com coragem e sinceridade na hora de produzir. Most people don't get a chance to be listened to. Not everybody's, upset or angry that you ask that, listen to them. I think the most important thing is that you really gotta care about what people say. Mas onde está a verdade, então? De frente ou de perfil, como diria Godard? Ela não está nem no documentarista, nem no tema. Ela surge no encontro entre os dois. Ela acontece no movimento. Tem que ser sempre perseguida, mas nunca encontrada. A única verdade é a busca, a filosofia incessante de sempre questionar. Como então fazer essa filosofia sonora? Se o princípio é questionar, então para fazer isso com os sons é preciso escutar. Estar sempre aberto e atento aos sinais, intervalos, suspiros, frases e ruídos. Nenhuma história está pronta. Não há nenhuma verdade por trás, mas só o próprio caminho. Deixar que a história se conte do jeito que for, mesmo que for estranho, diferente, contraditório ou absurdo. É um pouco como psicanálise.
O momento de escolher o tema, então, é onde já começa essa ponte entre uma história pessoal e os ouvidos intimistas que vão ouvir. Porque não basta que o tema seja só legal ou curioso. Ele tem que passar alguma coisa que interessa para quem vai ouvir. Daí, preciso voltar e falar um pouco de estruturas narrativas. As boas histórias sobrevivem por milênios e séculos porque falam de alguma questão que todo ser humano passa e sente em algum momento. Questões familiares, afetivas, éticas, que sempre vão acompanhar a humanidade. Às vezes, um assunto ou personagem até pode ser interessante por si, mas não completa uma história, é só um caos ou uma anedota. A grande diferença de uma história é que ela te prende, te leva por um caminho para depois te deixar em um outro lugar. Na hora de procurar um assunto para o audiodocumentário, a gente precisa procurar um aspecto ou abordagem que traga uma mensagem para quem ouve. É quase aquela coisa de ter uma moral no final. Só que ao invés de ser uma regra te dizendo como viver, o mais legal é ouvir como outras pessoas criam suas próprias regras para lidarem com questões comuns a todos. Minha mãe que está lá no céu pedia auxílio para a gente lá em João Molevade para poder tratar. É onde que ela me ensinou, plantar para colher, entendeu? É onde que eu planto as canas e vou plantar sempre, em nome de Jesus, para sempre. Vou citar alguns exemplos de audiodocumentários que eu já fiz. A história do Nado Horman é de como ele se interessou por arte e construiu um teatro de bonecos. Mas no fundo, eu estou falando ali da realização dos sonhos, de motivação, inspiração. No caso dele, é fazer outras pessoas também sonharem e expandirem seu mundo através da arte. Nossa, para começar a descrever aqui o teatro Casa de Boneco, Teatro Casa de Boneco, a primeira coisa que eu tenho que falar é que aqui para mim, eu tô dentro de um sonho, assim. A história do Eu Penaforte é de uma pessoa que nasceu em uma situação social complicada e através do hip hop foi achando caminhos para se expressar. Mas o que conecta a história dele à de outras pessoas é a garra que ele teve de fazer um trabalho totalmente fora dos padrões. Por isso mesmo, mostra o tanto que a maioria das pessoas se esforça só para se encaixar no padrão. As minhas músicas têm muito humor. Em todas as músicas elas são bem humoradas. É porque é igual Shakespeare. Tudo é humor, não tem nenhum drama. Drama vem depois com o que as pessoas vão interpretar, né? Mas quando ele construiu, ele fez comédia. Mano Nietzsche falou, observa Foucault, Benjamin confirmou, meu amor me contou. Se toda história acontece de verdade no íntimo de cada pessoa, então o primeiro passo já está dado, que é encontrar a pessoa ou as pessoas que viveram a história e o que isso pode trazer de mensagem para o mundo. O segundo passo, então, é começar a gravar. Daí, é importante lembrar do que eu falei da escuta, essa forma de filosofia sonora. Quais os sons que devem contar aquela história? E a gente sempre pensa primeiro nas falas, mas isso é um hábito cultural muito específico da nossa sociedade. Eu acho mais interessante a gente ficar atento a outros sons também. De preferência, deixar o gravador ligado o tempo todo. Até porque não teria sentido fazer documentário em áudio se não fosse para usar ao máximo todas as sensações e informações que o som traz. Se fosse só para colocar falas, podia ser muito bem um texto, sem perder nada. O som desse canteiro de obras, na ocupação da Andara em Belo Horizonte, é um pouco diferente da maioria dos canteiros. Só se ouvem vozes de mulheres, e são elas que tocam toda a obra, desde a do projeto até levantar as paredes e fazer o último acabamento. Quando a gente tem esse cuidado de prestar atenção no som, isso chega até os ouvidos intimistas que vão nos ouvir. Então ele vai provocar sensações em outras partes não racionais do cérebro. Lembranças, memórias, viagens no tempo e no espaço. Quando a gente leva essa experiência da escuta para o ouvinte final, ele vai ficar muito mais preso na história, porque ele vai se sentir parte dela. Ele vai se sentir respeitado
e acompanhando o raciocínio ali. Hoje em dia você fala que mora na favela de boa. Quando eu trabalhei tal, me foi aconselhado, e outras pessoas que trabalhavam lá também, que quando a gente não falava que morava na favela, era cochichado. Você mora em tal lugar, você mora em tal lugar. Nesse vídeo não vai dar tempo de entrar em muitas questões técnicas, então vou deixar links e referências na descrição. Até na edição, é importante manter essa escuta filosófica. Sempre questionar quais sons entram, onde e o que eles podem contribuir para a narrativa. O documentário tem esse poder de levar, de mergulhar numa outra vida, em saber como outra pessoa vive e sente. E a edição também pode ajudar nisso. A forma que os sons são organizados, as trilhas, os arquivos de áudio, tudo pode ajudar o ouvinte a se manter ligado e curioso, instigado. E é onde se realiza o que eu falei sobre uma boa história, uma coisa que te leva por um percurso e te deixa em outro lugar. A edição que é esse guia. Das coisas assim que mais me marcou assim, desde quando comecei mesmo pro interiorzão do Brasil, é que o Brasil não foi pro brejo por causa dessas pessoas que estão dentro dessas escolas. Depois de toda essa produção, o importante é publicar também, né? E aí, um dos maiores poderes do podcast. Hoje em dia é muito fácil hospedar um podcast de forma gratuita e distribuir em grandes plataformas, tipo Spotify, Deezer e iTunes. Vou deixar na descrição alguns links também de como fazer isso. Essas plataformas são muito acessíveis hoje no Brasil, mas essa facilidade de acesso só faz sentido se for para algum bem maior. No caso, para fechar um ciclo dessa conexão que eu falei lá no início, entre o íntimo de cada pessoa, que é onde as histórias realmente acontecem, até o íntimo da escuta dessas pessoas com o smartphone. Se o rádio tradicional falava alto e rápido para te prender, mandando uma mensagem genérica para a massa, o podcast te permite praticamente ouvir com calma o pensamento de outras pessoas, ali dentro do seu fone de ouvido. En Buenos Aires y en toda la imagen de mí, ¿no? Como persona, por ejemplo, yo no bailo, no sé bailar, o me cuesta, siempre me dio mucha vergüenza. Y de repente me encontré sola en otros lugares y dije, ¿por qué yo no bailo? ¿Por qué yo no puedo bailar? Quando esses documentários são publicados, eles mesmos se tornam a materialização do que eu falei que é uma boa história, porque saem de algum lugar do mundo onde os áudios foram gravados, depois são transformados pela jornada da edição, até terminarem num lugar novo, que é a própria imaginação de quem ouve. Essas histórias viram memórias, registros de um momento preservados para o futuro. E para cada pessoa diferente que escutar, vai se transformar numa nova história. É um canal entre o mais íntimo e a coletividade, a sociedade, que é diferente de outras mídias do passado. Ao invés de a gente ouvir as celebridades, as autoridades falando, a gente ouve outras pessoas que parecem mais com a gente. E conhecendo mais a história delas, a gente pode refletir sobre a nossa própria história.